Oi, meu nome é Karen. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, no vídeo de hoje, vamos falar como vencer a distração. No vídeo anterior, falamos sobre a distração. No vídeo de hoje, vamos falar de como vencer a distração. Ok. A coisa principal que nós precisamos para vencer a distração é amar a Deus acima dos teus sonhos, acima dos teus prazeres e dos teus desejos, e simplesmente, realmente entregar o seu coração e amar a Deus. Porque quando nós fazemos isso, fica muito mais difícil de obedecer a Deus. Bem, temos um personagem, né, um homem, né, que já passou por isso. A história dele é completamente diferente, mas é assim. José, quando ele estava a entrar, quando a esposa do Potifar queria seduzi-lo, ele não foi, mas ele pensou assim, como ele amava tanto a Deus e amava tantas coisas de Deus e amava servir a Deus e ele não queria fazer Deus ficar triste com ele. Ele disse à esposa dele, a esposa de Potifar, como é que eu posso fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Bem, quando tu amas a Deus, fica difícil tu conseguires pecar contra Ele. Fica difícil tu conseguires te distrair com as coisas desse mundo, conseguires ignorar a presença dEle, conseguires passares tanto tempo fora da presença de Deus, passares tanto tempo fazendo aquilo que tu queres e não aquilo que Deus quer, passando tanto tempo negligenciando a presença dEle, não é? Por quê? Porque tu amas a Deus e tu ficas tipo, como é que eu posso pecar assim? Como é que eu, amando a Deus, posso sair da presença dele assim? Fica difícil tu conseguires, né? Sair da presença de Deus para fazer coisas fúteis que não edificam. A segunda coisa que nós temos que fazer, né? Para conseguir vencer a situação, entre aspas, né? É pôr a Ele acima de todas as coisas. Fazer tempo para Deus. Sempre ter tempo para Ele. Porque o resto das coisas desse mundo é tudo vaidade. É tudo vaidade. É como se fosse fumaça. Parece tão verdadeiro as situações desse mundo. As coisas desse mundo, os prazeres desse mundo parecem tão verdadeiros e tão reais. Mas é tipo, tudo é como se fosse fumaça. Tu pegas a fumaça, abres a tua mão e vês que não tem nada lá. Parece algo tão vívido, parece algo tão real. Mas tudo é vanidade. Tudo não passa de uma ilusão. Como está escrito em Eclesiastes 11, versículo 14. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo. E digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Então, se tudo é ilusão, se tudo é como se estivesse a correr atrás do vento, por que perseguir algo que não dura para sempre? Por que perseguir algo que só te satisfaz durante um segundo e não seguir a Deus, que te satisfaz, que te preenche, que está contigo para sempre? Os seres humanos têm essa tendência a correr atrás daquilo que não satisfaz. E deixa-vos dizer que isso é uma das coisas que leva à perdição da vida interna. Bem, o terceiro passo é identificar aquilo que te distrai, aquilo que te puxa para o pecado, para a perca do seu tempo. E o seu tempo, que é tão importante para Deus. Bem, identificar aquilo que te faz distrair. Bem, se tu vês que aquilo que te distrai é ter o teu telefone contigo quando tu estás a ler a tua Bíblia, ou se aquilo que te distrai
São as pessoas, tipo, sempre a querer falar contigo, os teus irmãos, os teus pais, os vizinhos, ou o que te distrai são mesmo os teus pensamentos, ou aquilo que te distrai é a televisão, é muitas coisas, né? Videojogos, falta de concentração, sei lá, há muitas coisas que podem te distrair, mas fica a saber que a distração te puxa daquilo que é melhor de Deus. Então, primeiro passo, identificas aquilo, né, que te distrai, tira-o do teu caminho, assim tu vais conseguir servir a Deus melhor. Porque se tu queres ler a tua Bíblia com o teu telefone logo aqui, desculpa, mas vais cair. Eu também não consigo ler a Bíblia com o meu telefone aqui. Normalmente, levo o meu telefone, ponho na sala, outro sítio bem mais longe do meu quarto, aí sim é que eu começo a ler a minha Bíblia. Ou, por exemplo, vou para um sítio onde não consigo ouvir o barulho da televisão ou outras essas coisas e, pum, começo a ler a Bíblia. E bem, se os teus pensamentos te distraem, começa a tirar da tua cabeça, começa a tirar da tua vida as coisas que ocupam espaço à toa e começa a preencher o teu espaço com a palavra de Deus. Se o que te distrai são as pessoas, cria coragem e diz: neste momento estou ocupada. Vamos falar depois. Feche a porta do teu aposento e vai para o teu pai que está em segredo. E identifica aquilo que te distrai para que não percas mais o tempo de Deus. Como está escrito em Eclesiastes 3, versículo 3. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Bem, e quando tu começas a te distrair, tu começas a afastar-te do tempo de Deus, a demorar naquilo que Deus quer na tua vida. E não se esqueçam que obediência demorada ainda é pecado. Tu demorares a fazer aquilo que Deus te manda na tua vida ainda é um pecado. Quando tu demoras a fazer o plano de Deus, tu podes estar a demorar e ir falar os pecados para uma pessoa e essa pessoa acaba se perdendo de vez. Muitas coisas podem acontecer. Tu podes, por exemplo, não ouvir aquilo que Deus diz para tu fazer. E quando isso acontece, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito e tem um plano. Então, quando tu fazes isso, tu estás a demorar a fazer os planos de Deus. E isso tem consequências graves. Tu pode estar, por a tua distração, tu pode estar a impedir a vida de alguém de ser salvo. Identifica aquilo que você gasta mais tempo. Identifica aquilo que você gasta mais tempo em. Ou aquilo que você acha necessário fazer. Ou aquilo que você mais teme perder. Identifica essas coisas que te levam à distração. Porque, olha, é muito necessário tu identificares o problema para conseguir resolvê-lo, não é? Como é que tu vais resolver uma coisa que tu não sabes o que é? Identifica essas coisas e depois dá glória a Deus. Tu dás a Deus as coisas que te distraem e diz: Pai, eu não quero mais essas coisas, porque elas me distraem do propósito que tu tens para mim. Eu não quero mais essas coisas, porque eu costumo pô-las acima daquilo que tu tens para mim. Ora esta oração. Ao identificar aquilo que te distrai. E dê tudo a Deus. E dê tudo a Deus. E a quarta coisa é fugir do que te distrai. Não tente lutar contra a distração ou você vai perder. Como está escrito em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Versículo 22, desculpa. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade
e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda ao Senhor. Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta. Fuja dessas coisas que lhe distraem e procure viver uma vida boa com Jesus. Uma vida com pessoas que amam Jesus. Com pessoas que seguem a Jesus e que querem viver uma vida com Ele. Ok? Agora, crie hábitos bons. Porque se tiver hábitos maus, não dá para existir, não dá para fugir da tentação. Porque a tentação vai estar em ti. Tipo, você nem vai estar a fugir da tentação. Você vai estar a andar com a tentação. Não dá. Como a Bíblia nos diz em Mateus 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E ouviram, né? Para conseguirem resistir à tentação, queria hábitos bons. É difícil, sim. É fácil querer resistir à tentação. Mas o difícil mesmo é conseguir. Então, comecem agora. Porque se vocês só quererem e não começarem a trocar vossos hábitos maus por hábitos bons, não vão conseguir. Em vez de ficarem 20 horas por dia a mexer no telefone, fiquem 1 hora por dia a falar com Deus. E o resto dessas horas, sei lá, façam exercício, corram, bebam água, hidratem-se, comam saudável, leiam mais a Bíblia, passem mais tempo em oração constante com Deus, conversem mais. Como está escrito em Provérbios 4, versículo 14, a 15. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se dos maus. Afastem-se dos maus. Desviem-se do caminho deles. Desviem-se e passem ao lado deles. Evitem querer lutar com a distração. Em vez disso, passem ao lado deles e fujam da distração, ok? Evitem ao máximo. E também, uma das maneiras para evitar a tentação e de fugir, né, da distração é de fugir das pessoas que te distraem. Fugir dos maus, fugir daqueles que, quando te veem contigo, só te distraem com a coisa desse mundo. E a Bíblia já diz que as pessoas no fim do mundo serão encontradas distraídas. Até Jesus disse: vigiem para que o grande dia não vos apanhe de surpresa. E o quinto e o último passo é assim: seja humilde. Nós temos que aprender, nós seres humanos, que nós não merecemos nada, que nós não temos direito a nada. Deixa eu ver, quando nós estamos muito cansados depois de fazer uma coisa e nós ficamos tipo, fogo, eu mereço isto, ou vou fazer isto para me descansar. E em vez de nós descansarmos em Deus, né? Tipo, irmos ler a nossa Bíblia. Depois, enquanto nós sabemos que todo dia de hoje nós lemos a nossa Bíblia, em vez de nós irmos ler a nossa Bíblia, nós não vamos. Nós vamos ir atrás das coisas do mundo para nos descansar. Mas enquanto as coisas do mundo, em vez de nós irmos a Cristo, né, para descansar, nós procuramos descansar em outras coisas. Enquanto mesmo nós sabemos que nós não lemos a Bíblia todo dia, nós não louvamos a Deus, nós não fazemos nada, né? Que Deus quiser, nós fazemos todo dia. Ficamos distraídos a trabalhar, né, nas coisas desse mundo. Quando chega o final do dia, nós temos a opção. Será que eu leio a minha Bíblia ou será que eu vou assistir uma série durante 5 horas inteiras com os olhos meio abertos e escolhemos ir assistir a série? Ou será que eu leio a Bíblia ou ouço música gospel enquanto corro e faço exercício para me descansar, ou eu vou e fico 10 horas no telefone? Seja humilde, reconheça que tu não tens, que tu não mereces, tipo, né, ou tipo, ir fazer essas coisas todas.
Nós somos crentes e servos de Deus, e a leitura da Bíblia é necessária em todos os momentos das nossas vidas. E eu digo isso porque eu passei pelo mesmo. Tinha dias que eu chegava em casa, eu sentava, eu sabia quando eu tinha lido na minha Bíblia todo dia, eu olhava pra minha Bíblia, olhava para meu anime, sim, eu assisto anime e ficava tipo fogo. Deus, eu tô muito cansada. Será que eu vou ler a minha Bíblia ou será que eu vou assistir anime? Eu fico mais Deus, ler a Bíblia é tão cansativo, aquele exercício de olhos todos. Assistir anime não custa nada. E eu escolhi aqui assistir anime. Até que ontem, né, quando eu estava fazendo a minha Bíblia, era em Coríntios 11. Já não sei bem os versículos. Bem, eu não sei mais. Mas, eu preferia assistir a Bíblia. Eu preferia assistir do que ler a Bíblia, essas outras coisas. Mas depois eu aprendi que eu tenho que ser humilde. Que eu tenho que fazer as coisas para Deus e não deixo fazer as coisas para mim. E que o maior descanso é em Cristo e não esses outros descansos falsos virtuais que não duram para sempre e que é tudo ilusão. Esse foi o vídeo, Deus abençoe. Mais um vídeo de uma adolescente cristã espalhando o Evangelho de Cristo. Tchau!